Que a luz da sabedoria espiritual ilumine seu coração neste momento de encontro, porque hoje vamos conversar sobre algo que certamente já aconteceu na sua casa mais vezes do que você imagina. Uma situação que pode estar deixando você confuso, irritado ou até mesmo assustado sem que você compreenda as verdadeiras causas espirituais por trás desses acontecimentos. Talvez você já tenha vivido aquele momento em que deixa as chaves do carro exatamente em cima da mesa da cozinha antes de dormir, e na manhã seguinte elas simplesmente não estão mais lá. Depois de revirar a casa inteira, você as encontra dentro de uma gaveta que tem certeza absoluta de que não abriu, ou em cima da geladeira, um lugar onde jamais as colocaria. Ou então, aquela situação em que você tira os óculos e os deixa ao lado da cama na mesinha de cabeceira, como faz todas as noites há anos, mas, quando acorda, eles estão na cozinha, em cima do fogão, e você mora sozinho. Esses episódios não são coincidências nem falhas da sua memória, como muitas pessoas tentam explicar de forma racional, e muito menos são sinais de que você está ficando louco ou desenvolvendo problemas de esquecimento precoce. Existe uma explicação muito mais profunda e espiritual para esses fenômenos que acontecem em milhares de lares brasileiros diariamente, algo que está diretamente relacionado com a presença de espíritos em nosso ambiente doméstico e a forma como eles interagem com os objetos físicos quando querem chamar nossa atenção ou comunicar alguma mensagem importante. Durante toda a sua trajetória como médium, muitas pessoas procuraram orientações sobre essas ocorrências estranhas que perturbavam a paz familiar, e as explicações recebidas do mundo espiritual sempre apontavam para a necessidade de compreendermos que nossa casa não é habitada apenas por nós, mas também serve como ponto de passagem ou mesmo residência temporária para espíritos que mantêm algum tipo de ligação conosco ou com o ambiente. A questão dos objetos que desaparecem e reaparecem em lugares impossíveis está intimamente ligada à capacidade que certos espíritos possuem de manipular a matéria física quando conseguem concentrar sua energia de forma adequada, especialmente em ambientes onde existe receptividade mediúnica por parte dos moradores, mesmo que eles não tenham consciência dessa sensibilidade espiritual que carregam. Muitas pessoas possuem faculdades mediúnicas desenvolvidas sem saber, e essas capacidades funcionam como pontes que facilitam a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, permitindo que entidades conseguem mover objetos, fazer ruídos ou causar outros fenômenos que chamamos de poltergeist, palavra que significa literalmente espírito brincalhão, mas que nem sempre representa brincadeiras inocentes. Quando um espírito quer se comunicar conosco e não consegue através dos sonhos, da intuição ou de outros meios mais sutis, ele pode recorrer a métodos mais diretos, como mover nossos pertences pessoais, criando situações que nos obrigam a parar e refletir sobre o que está acontecendo. Esse comportamento é especialmente comum entre espíritos de familiares que partiram recentemente e ainda mantêm vínculos emocionais muito fortes com os entes queridos que ficaram no plano físico, ou então entre entidades que habitavam aquela casa antes de nós e sentem dificuldade de aceitar as mudanças que ocorreram no ambiente após sua morte. Existe também a possibilidade de estarmos lidando com espíritos obsessores, que usam essas manifestações como forma de causar irritação, medo ou desarmonia no lar, alimentando-se das vibrações negativas que essas situações geram nos moradores. O tipo de objeto que desaparece pode nos dar pistas importantes sobre quem está causando o fenômeno e qual mensagem está tentando transmitir. Quando são objetos pessoais, como joias, perfumes, fotografias ou itens que pertenceram a pessoas que já morreram, geralmente estamos lidando com espíritos de familiares que querem nos lembrar de sua presença ou nos alertar sobre algo importante relacionado à família. Se os objetos que somem são ferramentas de trabalho, documentos importantes ou itens relacionados às nossas responsabilidades profissionais, pode ser um espírito protetor tentando nos alertar sobre decisões que precisamos tomar
ou cuidados que devemos ter em nossa vida profissional. Já quando desaparecem objetos relacionados à alimentação, como utensílios de cozinha, temperos ou até mesmo comida, frequentemente estamos lidando com espíritos que passaram necessidades materiais em vida e ainda mantêm apego às necessidades físicas básicas. A forma como os objetos reaparecem também carrega significados específicos que podem nos ajudar a decifrar a mensagem que está sendo transmitida. Quando encontramos o item perdido em um local relacionado à pessoa falecida, como no quarto que era dela, próximo aos seus pertences, ou em lugares que ela frequentava quando estava viva, isso geralmente indica que aquele espírito específico está tentando se comunicar conosco e quer que reconheçamos sua presença. Se o objeto reaparece em posição de destaque, como no centro da mesa, em cima da televisão, ou em algum lugar onde certamente chamar nossa atenção, isso pode significar que a mensagem é urgente e precisamos prestar mais atenção aos sinais que estão sendo enviados do mundo espiritual. Existe uma diferença muito importante entre fenômenos causados por espíritos benevolentes que querem nos ajudar e aqueles provocados por entidades perturbadoras que se divertem causando confusão em nossa rotina doméstica. Os primeiros geralmente acontecem de forma mais sutil e organizada. Os objetos desaparecem e reaparecem sem causar danos, sempre em locais seguros onde não podem se quebrar ou se perder definitivamente, e essas ocorrências frequentemente coincidem com momentos em que precisamos de orientação espiritual ou estamos passando por decisões importantes. Já quando estamos lidando com espíritos brincalhões ou obsessores, os fenômenos tendem a ser mais caóticos. Os objetos podem aparecer danificados, em lugares perigosos, ou acompanhados de outros distúrbios como ruídos estranhos, sensações de frio repentino ou ambiente pesado que incomoda todos os moradores da casa. Uma característica muito comum nesses casos é que os fenômenos se intensificam durante períodos de estresse emocional, conflitos familiares, ou quando algum morador da casa está passando por momentos de fragilidade psicológica. Isso acontece porque nossa aura fica mais porosa durante essas situações, facilitando a aproximação de espíritos que se sentem atraídos pelas vibrações de tristeza, raiva ou medo que estamos emitindo. É como se nossa energia emocional funcionasse como um ímã que atrai entidades com vibrações similares. E essas presenças aproveitam nossa sensibilidade aumentada para conseguir interagir com os objetos físicos ao nosso redor. Por isso, muitas famílias relatam que esses episódios começaram após discussões sérias, doenças graves, separações ou morte de entes queridos, momentos em que a harmonia do lar foi abalada e criou condições favoráveis para manifestações espirituais indesejadas. Agora, você deve estar se perguntando exatamente por que isso acontece na sua casa e o que você pode fazer para compreender melhor essas situações, ou até mesmo fazer com que parem de ocorrer se estão causando desconforto para sua família. A resposta está na compreensão de que vivemos constantemente cercados por espíritos em diferentes estágios de evolução. Alguns ainda muito ligados às questões materiais. Outros que já compreenderam melhor sua nova condição, mas mantêm vínculos afetivos com pessoas e lugares do mundo físico. E também aqueles que se encontram em situação de sofrimento ou confusão mental, que os impede de seguir seu caminho natural no mundo espiritual. Esses espíritos não conseguem se comunicar conosco da mesma forma que faziam quando estavam encarnados. Então, recorrem aos meios disponíveis para chamar nossa atenção. E mover objetos é uma das formas mais eficazes de conseguir que percebamos sua presença. O fenômeno dos objetos que somem e reaparecem em lugares impossíveis também está relacionado com nossa própria mediunidade, uma faculdade que todos possuímos em maior ou menor grau, mas que a maioria das pessoas desconhece ou prefere ignorar por medo ou falta de informação adequada sobre como lidar com essas capacidades de forma segura e benéfica. Quando temos sensibilidade mediúnica desenvolvida, mesmo inconscientemente,
Nosso corpo físico emite vibrações que facilitam a materialização de fenômenos espirituais, funcionando como uma ponte entre os dois mundos que permite interações mais diretas entre espíritos e matéria física. Isso não significa que você está em perigo ou que precisa se preocupar, apenas que possui um dom especial que pode ser usado para ajudar tanto encarnados quanto desencarnados, quando desenvolvido adequadamente e com orientação correta. Muitas vezes, esses fenômenos são tentativas desesperadas de comunicação por parte de espíritos que precisam de nossa ajuda para resolver questões pendentes, encontrar paz ou simplesmente receber um pouco de atenção e carinho de pessoas que amaram em vida. Imagine como deve ser difícil para alguém que morreu recentemente tentar falar com os familiares queridos e perceber que não consegue ser ouvido nem visto, que suas tentativas de aproximação parecem assustar ao invés de consolar, e que precisa recorrer a métodos indiretos como mover objetos para conseguir algum tipo de reconhecimento de sua presença. Essas situações são oportunidades preciosas de exercermos a caridade espiritual, oferecendo orações, diálogo mental ou simplesmente enviando pensamentos de amor e compreensão para essas almas que buscam nosso auxílio. Se você está acompanhando esta conversa e reconhecendo situações da sua própria vida, se já viveu episódios em que objetos desapareceram misteriosamente e reapareceram em lugares onde tinha certeza de que não os havia colocado, ou se simplesmente sente que esta mensagem chegou até você no momento certo para esclarecer dúvidas que carregava há tempo sobre esses fenômenos estranhos que acontecem em sua casa. Quero que saiba que você faz parte de uma família especial de pessoas sensíveis que estão sendo chamadas para compreender melhor os mistérios da vida espiritual. Sua presença aqui não é coincidência, mas sim um sinal de que seu coração está pronto para receber conhecimentos que podem transformar completamente a forma como você enxerga esses acontecimentos, passando do medo ou irritação para a compreensão amorosa de que estamos sempre rodeados de irmãos espirituais que precisam de nossa ajuda e compreensão. Se esta conversa tocou seu coração de alguma forma especial, se você sente que finalmente encontrou explicações que fazem sentido para situações que o intrigavam, eu ficaria muito feliz se você se juntasse a esta família de almas conscientes que está aprendendo a conviver harmoniosamente com o mundo espiritual, deixando seu nome aqui conosco para continuarmos compartilhando esses ensinamentos preciosos que podem iluminar não apenas sua vida, mas também de todas as pessoas queridas ao seu redor. Quando compreendemos que esses fenômenos fazem parte da realidade espiritual que nos cerca constantemente, o próximo passo é aprendermos formas práticas e seguras de lidar com essas situações, seja para ajudar os espíritos que estão tentando se comunicar, seja para proteger nossa família de influências negativas que possam estar causando perturbações desnecessárias em nosso lar. O primeiro e mais importante cuidado é manter sempre uma atitude de serenidade e amor, nunca demonstrando medo ou irritação quando esses episódios ocorrerem, porque essas emoções negativas podem atrair ainda mais espíritos desequilibrados que se alimentam desse tipo de energia densa. Quando perceber que objetos estão desaparecendo e reaparecendo de forma estranha, faça uma oração sincera pedindo proteção divina e orientação para compreender o que está acontecendo, sempre se dirigindo mentalmente aos espíritos presentes com respeito e carinho, explicando que você gostaria de ajudar, mas precisa que essas manifestações sejam feitas de forma mais harmoniosa. Uma prática muito eficaz recomendada pelos ensinamentos espíritas é estabelecer um diálogo mental com os espíritos que estão causando esses fenômenos, explicando de forma carinhosa que você reconhece a presença deles e está disposto a ajudar no que for necessário, mas pedindo que parem de mover seus objetos, porque isso está causando preocupação para sua família. Muitas vezes, os espíritos não têm consciência de que suas tentativas de comunicação estão causando incômodo
e ficam felizes em encontrar uma forma mais harmoniosa de interagir quando percebem que você está receptivo ao diálogo. Você pode reservar alguns minutos do seu dia, preferencialmente sempre no mesmo horário, para fazer orações em benefício desses espíritos, pedindo que encontrem a luz e a paz que precisam para seguir sua evolução no mundo espiritual e oferecendo suas vibrações de amor como auxílio para que superem qualquer dificuldade que esteja os mantendo presos às questões materiais. É muito importante também examinar as condições espirituais do seu lar e identificar se existem fatores que podem estar favorecendo essas manifestações indesejadas. Ambientes onde há muito conflito, discussões frequentes, vícios ou qualquer tipo de vibração negativa funcionam como verdadeiros ímãs para espíritos desequilibrados que se sentem atraídos por essas energias densas. Fazer uma limpeza espiritual periódica da casa através de orações, defumação com ervas como alecrim ou arruda e principalmente cultivar um ambiente de paz, harmonia e amor entre todos os moradores são medidas fundamentais para manter afastadas as influências espirituais perturbadoras. Quando a família vive em harmonia, pratica a caridade, cultiva bons pensamentos e mantém hábitos saudáveis, naturalmente atrai a proteção de espíritos elevados, que afastam as entidades menos esclarecidas. Existe também uma questão muito delicada relacionada à mediunidade inconsciente que algumas pessoas possuem e que pode estar facilitando esses fenômenos sem que elas tenham consciência disso. Se você perceber que esses episódios acontecem com mais frequência quando um membro específico da família está presente, ou se intensificam durante períodos de estresse emocional de alguma pessoa da casa, pode ser que essa pessoa tenha faculdades mediúnicas que precisam ser compreendidas e desenvolvidas adequadamente. Nesses casos, é recomendável procurar orientação em um centro espírita sério e bem estruturado, onde pode receber esclarecimentos sobre mediunidade e aprender formas seguras de lidar com essas capacidades especiais, que são dons divinos destinados a ajudar tanto encarnados quanto desencarnados. Uma prática muito benéfica que pode transformar completamente a dinâmica dessas ocorrências é estabelecer um cantinho de oração em sua casa, um espaço dedicado especificamente para o diálogo com o mundo espiritual, onde você pode acender uma vela, colocar um copo com água e fazer suas preces diárias pedindo proteção para sua família e auxílio para os espíritos que precisam de ajuda. Esse espaço funciona como um canal organizado de comunicação que permite que os espíritos façam suas solicitações de forma mais harmoniosa, sem precisar recorrer a métodos como mover objetos para chamar sua atenção. Muitas famílias relatam que, após estabelecerem essa rotina de oração organizada, os fenômenos de objetos desaparecendo cessaram completamente, porque os espíritos encontraram uma forma mais adequada de receber a atenção e o auxílio que buscavam. Lembre-se sempre de que esses fenômenos, embora possam parecer assustadores no início, são na verdade oportunidades preciosas de crescimento espiritual e exercício da caridade para com nossos irmãos desencarnados que precisam de nossa compreensão e ajuda. Quando passamos a enxergar essas situações com os olhos do amor ao invés do medo, descobrimos que nossa casa pode se tornar um verdadeiro posto de socorro espiritual onde podemos auxiliar almas necessitadas a encontrar o caminho da paz e da evolução. Cada oração que fazemos, cada pensamento de amor que enviamos, cada gesto de caridade que praticamos, contribui para elevar as vibrações do nosso lar e atrair a proteção de espíritos benevolentes que nos auxiliam em nossa jornada terrena. Se você chegou até o final desta conversa, isso demonstra que seu coração está verdadeiramente interessado em compreender melhor os mistérios da vida espiritual e aprender formas práticas de conviver harmoniosamente com realidades que vão muito além do que nossos olhos físicos conseguem enxergar. Sua sede de conhecimento e sua disposição para abrir a mente a esses ensinamentos mostram que você possui uma alma antiga e sábia que está pronta para dar passos importantes em sua evolução espiritual.
Eu ficaria imensamente feliz se você se juntasse definitivamente a esta família de pessoas especiais que está construindo um caminho de luz e conhecimento, deixando sua marca aqui conosco para que possamos continuar compartilhando esses tesouros de sabedoria espiritual que podem transformar não apenas sua vida, mas também de todos que convivem com você. Conte-nos nos comentários se você já viveu situações similares às que conversamos hoje. Compartilhe suas próprias experiências com esses fenômenos misteriosos, ou simplesmente nos sugira outros aspectos da vida espiritual que gostaria que abordássemos em nossas próximas conversas. Que a luz divina continue iluminando seu caminho e que você encontre sempre formas de usar seus dons especiais para o bem de todos os seres, tanto no mundo físico quanto no plano espiritual.